Ok ragazzi, tutto bene? Buongiorno a tutti, um grande saluto. Neste vídeo eu quero falar de um assunto bem interessante que para mim é um dos melhores assuntos para falar nessa semana e para falar hoje para vocês. E muitas pessoas perguntam, olha, realmente convém pagar uma assessoria? Quais são os benefícios? Ou se eu for para a Itália sozinho, fazer o meu processo sozinho? Hoje a gente vê nas redes sociais muitas pessoas que falaram, eu fiz meu processo sozinho, foi muito melhor, né, do que fazer com assessoria. Olha, eu realmente desejo que quem conseguir fazer o processo sozinho, faça. Mas nesse vídeo eu sou muito suspeito em falar, né, porque eu sou um assessor, trabalho na Itália, sou registrado, estamos em dia com a nossa empresa na Itália, mas eu sou muito suspeito em falar desse assunto. Então nesse vídeo eu vou procurar não falar com um assessor, eu vou tentar falar com uma pessoa que tem experiência, ok? Uma pessoa que, enfim, que lidar com isso, sabe as estradas, algumas experiências eu vou passar para você. Primeiro ponto, quando você vem para a Itália e você vem fazer cidadania italiana, a primeira coisa que você precisa é de uma casa. Você precisa alugar uma casa, você precisa escolher um comune, né? Na Itália existem milhares de comunes, a gente tem o Nordeste, o Sudeste, a gente tem o Leste da Itália, Oeste, tem várias regiões. Quando o assunto é assessoria italiana e você começa o seu processo sozinho, a gente tem que abrir algumas variáveis. Por quê? Ou você estuda muito sobre cidadania italiana, realmente você tem tempo, então você vai lá, você vai estudar muito sobre assessoria para saber os países. Um exemplo, seu avô veio para o Brasil, da onde ele era? De Trento? Na época, há muito tempo atrás, muitos países que fazem, né, muitos comuns que fazem parte da Itália hoje, eram países, né, não faziam parte da Itália. Depois de um certo tempo eles foram reconhecidos países, né, comunes italianos. Então se o seu italiano, um exemplo, era naquela época, antes que a Itália fosse reconhecida, às vezes o processo tem que ser judicial, né? Então tem muitas informações que às vezes você que vai fazer o processo sozinho, você deixa falhar, entendeu? Então é um ponto importante, às vezes pode ser muito arriscado você fazer. O que eu aconselho é você estudar muito, a internet tem muita informação, né? Mas vamos falar de Itália. Quais são os benefícios de você ter uma assessoria na Itália? Olha, o primeiro que eu vou falar para vocês, porque quando você vem para a Itália, você vai precisar de uma casa, ok? Uma casa ou um AP, né? Um apartamento. Ok. Por que você precisa de uma casa, de um apartamento? Porque você precisa ser residente, né? A lei italiana fala que você precisa ser residente. Então, quando você vem alugar uma casa na Itália, né? Ou você vem com um grupo de amigos e você faz uma vaquinha e aluga, isso pode ser muito econômico, né? Isso pode ser uma grande ideia para você. Você junta 3, 4 amigos, você monta a pasta de você do Brasil, entra em contato com uma agência na Itália e diz, olha, eu quero ir para a Itália, eu quero alugar esse apartamento e eu quero pagar 6 meses antecipado. A gente acredita que o nosso processo vai levar 6 meses e a gente paga tudo antecipado, a gente não deve nada, dá os 6 meses a gente sai do apartamento. Muitas pessoas fazem isso e é uma grande ideia, né? Porque pode até ser feito um contrato que algumas agências podem propor isso para vocês. Vocês pagam 1 ano, né? Vocês ficam no apartamento. Se de repente você sair dele, vocês ficam 3, 4 meses, a gente devolve o dinheiro, mas a gente tem que ter garantia de 1 ano. E tudo isso é colocado num contrato, então dificilmente vocês vão perder o dinheiro. A gente supõe que vocês alugam um apartamento para 4 pessoas e pagam 500 euros por mês, né? Então no ano vai dar 6.000 euros. Então você divide, né, esse dinheiro entre vocês, pode ser econômico. Para quem vem sozinho, o gasto é muito alto, porque você tem que alugar a casa, você tem que levar em consideração a época do ano que você vem. Se você vem no inverno, tem a taxa do gás que é muito alta. Se você vem no verão, as casas no verão, em algumas zonas, em algumas áreas, são mais caras justamente porque são localizadas, né, perto de praias. Enfim, você vai ter um gasto muito alto, ou seja, às vezes o gasto que você vai ter numa casa, você paga uma assessoria. Ou seja, o gasto que você vai gastar somente para alugar essa casa, pagar o calção, pagar os meses de afito, que são os meses de aluguel,
abrir água, luz, pagar taxa de lixo, você vai gastar muito mais do que pagar uma assessoria. Qual é o ponto muito arriscado de você fazer o processo sozinho? Aconteceu uma vez comigo, isso faz 2 anos, uma empresa de São Paulo entrou em contato comigo e a mulher disse assim: Renato, olha, eu enviei o menino para a Itália, ele foi sozinho, ele só montou a pasta para mim aqui no Brasil, ele me pagou, eu enviei ele para a Itália, faz 2 meses que ele está aí, já rodou um monte de comune, está gastando dinheiro, o pai está desesperado, ele não está conseguindo fazer a assessoria dele. Por quê? O grande risco de você pegar uma casa na Itália sozinho é que esse comune, ele pode ser um comune entre milhares de comunes que tem hoje na Itália que não fazem mais cidadania. São comunes que não querem fazer. Então, se você chega na Itália e você não tem conhecimento, esse comune sabe disso, você certamente não vai ter dinheiro para pagar um advogado. Ou seja, esses comunes começam a inventar, muitas vezes dizer, olha, um exemplo, o nome do seu avô se chama Freta, ok? Com 2 T. Na certidão, nas suas certidões, esse T não existe, né? Virou Freta com 1 T somente. Ou seja, o comune diz o seguinte: olha, eu não vou fazer seu processo, precisa retificar. Mas a lei italiana, se a gente for estudar a lei italiana, não existe nenhuma lei que fala sobre isso aqui. Isso aqui realmente é um conceito do oficial. Então, quando os oficiais não querem mais trabalhar, não querem mais fazer processo, o que é que eles fazem? Eles começam a falar do T que está faltando, do I que foi colocado no lugar errado, da vírgula que não tem, para não fazer o seu processo. Então, às vezes, um processo de 3, 4 meses vai levar 1 ano, porque você vai ter que retificar tudo isso aqui, né, no Brasil, às vezes tem que ser judicial, às vezes você nem consegue. No caso, esse menino nem conseguiu fazer o processo dele, porque ele não quis retificar. Então ele passou em 3 comunes na região de Treviso, e ele não conseguiu nenhum comune que quis fazer o processo dele, nenhum comune quis fazer o processo dele. Então assim, qual era o problema que tinha o documento dele? Falando de erro, a certidão de casamento do o avô italiano, que ele casou e nasceu na Itália, a certidão de nascimento diz que ele nasceu em uma data. Na certidão de casamento, a gente falava da mesma pessoa com 10 anos de diferença. Ou seja, na certidão de casamento ele era 10 anos mais velho. Então, quando eu fui confrontar isso no comune, né, de Treviso, onde a gente achou essa certidão, o comune disse: pô, esse é um erro anagráfico, a gente não pode arrumar. Então, a mesma coisa, eu sempre falo para o oficial, são erros anagráficos, tem erros que não dá para mudar, são erros simples de uma data, isso não quer dizer que o documento tem alguma incongruência, né, algum erro, ou quer dizer que essa pessoa é uma outra pessoa. Existem erros anagráficos também no Brasil, como existe, já vi diversos na Itália, né? Então esse menino tinha um erro, né, e não estava conseguindo fazer o processo dele. Não estava, né? Não estava conseguindo, porque havia uma grande diferença entre a certidão de casamento e a certidão de nascimento. Ele procurou vários vídeos na internet, tentou falar com um, com outro, ele rodou e aí chegou até mim. Eu peguei o caso dele, a princípio eu estudei o caso dele, eu falei: olha, a gente não tem disponibilidade, você vai ter que vir e vai ter que esperar basicamente 1 mês até que a gente libere espaço para fazer o seu processo. Ele topou, já estava quase indo para o Brasil, né? Eu consegui fazer a residência dele para não perder a questão do passaporte. Como foi que eu resolvi o problema dele? O que acontece? A certidão dele tinha um erro de data de 10 anos, né? Então eu descobri que o comune pegou, né? Porque com as certidões de batésimos que foram feitas após, né, 71, 72, 73, os comunes começaram a pegar e por eles começaram a transformar isso em extrato de nasta e certificado de nasta. Eu percebi que o comune tinha pegado esse registro de uma cúria, né, de uma região, de uma igreja. Eu fui até essa cúria e a cúria tinha informação de casamento, de batismo, certidão de batismo, que a criança foi batizada, que há muito tempo atrás os italianos tinham esse costume de batizar, né, no religioso, como até hoje eles têm, né, até hoje os batismos religiosos. Eu descobri que o erro foi do comune, porque na certidão de batismo a idade dele era realmente compatível com a de casamento. Então o que é que eu fiz?
Nesse caso eu tinha uma certidão de comune de nascimento, uma certidão de comune de casamento. Eu não usei a de casamento e usei a de batismo. Eu descobri que os registros que estavam naquele comune tinham vindo da cúria. E ao transcrever da cúria, da igreja, para documento, certificado na grafite, eu percebi que o oficial há muitos anos atrás errou. Então eu utilizei a de batismo. O cliente nunca ia imaginar, porque não existe nenhum vídeo sobre isso na internet. Então essas informações aqui, que muitas das vezes você pode recorrer a uma cúria, você não encontra na internet. Esse cliente não sabia, ele estava voltando para o Brasil. Então, dessa forma eu consegui dar entrada no processo dele e finalizei. Esse foi um cliente que veio para a Itália para fazer o processo sozinho. Então, assim, possa ser que o seu processo dê tudo certo, você consiga, muitas pessoas estão conseguindo, mas possa ser que você encontre um problema como esse, porque no caso dele, ele pagou uma empresa em São Paulo, a empresa mandou para a Itália, e esse erro estava, ele veio com uma certidão com 10 anos de diferença, e quando ele chegou na Itália, para falar a verdade, ele não tinha nem a certidão do voo. O comune, essa mulher do Brasil tinha pagado a mulher da Itália, a mulher da Itália, o carro quebrou, não foi pegar a certidão, sobrou para mim. Eu tive que ir lá pegar a certidão no comune, porque o comune tinha pedido 6 meses de tempo, então eu tive que intervir porque o cliente já estava aqui. Fui lá, consegui pegar a documentação, foi onde a gente descobriu que tinham 10 anos de diferença. E os comunes não queriam aceitar, os comunes italianos não queriam aceitar, porque tem 10 anos de diferença, não é o mesmo italiano. Foi isso que os comunes estavam falando para ele. Ou seja, ele veio fazer sozinho pensando que ia economizar, e nesses 2 meses que ele ficou na Itália, ele gastou muito mais que o preço da assessoria. Ou seja, o gasto desse cliente, dessa pessoa, foi 2 vezes mais caro. Porque ele gastou um monte, depois teve que pagar a assessoria. Então nós conseguimos resolver porque um assessor, no caso eu tenho quase 500 processos realizados na Itália. Então nós temos uma experiência. Eu não comecei a trabalhar ontem, são anos. Então essas coisas que acontecem a gente aprende. Eu sempre falo uma coisa: nenhum profissional será um bom profissional se ele não tem experiência. Você vê os melhores médicos do mundo, tem milhares de cirurgias, e é por causa disso que eles são os melhores. Então quanto mais você faz uma coisa, você erra, você aprende, você vai em frente, você bate, mais experiência você está adquirindo. Então essa é o ponto positivo, esse é o ponto positivo de você pagar uma assessoria, porque você está isento de erro, se realmente a assessoria vai estudar o seu caso. Hoje nós conhecemos os comunes. Comune que eu trabalho, eu sei qual é o comune que aceita um erro de nome, eu sei o comune que não olha para erro de data, eu sei um comune que vai pedir retificação. Então o cliente, quando vem com a documentação, ele vem do Brasil para o comune certo, gente. Olha, ele vem para o comune certo, ele já vem para o lugar certo, o quarto já está esperando, a casa já está alugada, já tem a cama pronta, tem ar-condicionado às vezes da casa, tem a refrigeração, já está imobiliada, está tudo pronto, a cama está pronta esperando ele vir dormir, sabe? A gente dá entrada no processo, a gente já conhece o oficial, tudo é mais fácil. Muita atenção, se você quer fazer esse processo sozinho, faça, eu aconselho, faça, você ter experiência com italiano, aprenda italiano. É lindo quando eu vejo que alguém faz processo sozinho, mas tenha cuidado, porque o comune pode ser um comune terrível, tá? Tem muita gente que, outra informação muito importante, tem muita gente que manda um e-mail para o comune antes de vir, sabe? Tem muitos comunes que, se ele puder evitar, na hora, aproveitar o e-mail que você está mandando para fazer uma pergunta, tem muitos comunes que naquele momento já vão te descartar. E em alguns casos eu não aconselho mandar o e-mail para o comune, porque ele já vai descartar. Eu tenho um oficial de comune que eu trabalho, que às vezes diz para mim: Renato, estou com uns 50 e-mails aqui para receber, o pessoal fica enviando documentação, eu não vou responder. Eu não vou. Se vier vir para a Itália fazer residência como você faz, eu vou fazer o processo todo mundo, mas por e-mail eu não respondo. Ele falou isso para mim, E eu falei: olha, eu concordo contigo, porque quanto mais você responder, mais e-mail vai chegar. E é verdade, as pessoas enviam a pasta por e-mail
E o oficial não responde, às vezes até um comune bom, mas não é um bom caminho você ficar mandando passa por e-mail, documentação por e-mail, porque nem todo, já aconteceu o caso do oficial olhar, dá ok, a pessoa chegar na Itália e o mesmo oficial negar a documentação. Não, mas o senhor, eu tenho um e-mail do senhor aqui que o senhor deu ok. Não, a gente mudou nosso modo de trabalhar, eu não vou fazer esse documento, tem erro. Mas a senhora, não, porque por e-mail passou, eu não vi. Não vamos fazer. Então, pessoal, cuidado, realmente, pagar a assessoria certa, você tem essa qualidade, né, esse benefício de não gastar tanto, de já ter um local, você já vem com tudo pronto. Você vem sozinho, você pode acertar, se você vem, né, com a ajuda de alguém, com indicação, você pode com certeza acertar, mas hoje posso falar para vocês que de 100 casos que eu acompanhei, que eu tive que intervir, às vezes fazer cidadania de graça, que eu fiz várias de graça, pegar o meu carro, viajar para atender clientes, porque o comune não queria fazer, chegar lá, brigar, discutir, finalizar o processo, abaixo realmente de tapa e conseguir finalizar o processo do cliente sem receber nada. Foram mais de 50 processos, tá? De pessoas que vieram fazer sozinhos os processos no decorrer desses anos e não conseguiram fazer, tiveram problema. Então, cuidado, quer fazer o processo sozinho? Faça, né? Mas leve isso em consideração, tá? Uma dica muito importante de uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo, há anos, ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!